Olá, meu irmão, minha irmã, celebrando hoje o terceiro domingo da Páscoa, dia 26 de abril. Não esqueça de curtir e deixar aí o seu comentário, o seu like, para podermos encaminhar melhor o nosso canal. Então a gente agradece aí a cada um de vocês que estão nos acompanhando nessa nossa experiência do canal da paróquia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus
ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo este bonito itinerário pascal. Hoje celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Domingo este que é o dia do Senhor, o dia que Ele fez para nós. E com meditação da palavra de Deus, nós temos esse belíssimo Evangelho de Lucas, onde narra para nós que o conhecimento de Cristo é aprofundado pelos cristãos através dos recursos da Escritura. E narra para nós esta parábola dos discípulos de Emaús. Esses dois discípulos que caminham tristes, desolados, por conta de tudo aquilo que tinha acontecido. E Jesus, então, começa a caminhar com esses dois homens, com esses dois discípulos. É interessante perceber que eles estavam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Jesus também se aproxima de nós. Jesus caminha conosco. Jesus está em nossa história. Mesmo nesse tempo difícil que estamos vivendo, situações dolorosas, de medos, de ansiedade, de preocupações, é o Senhor que se aproxima e caminha conosco. E é interessante observar duas coisas. Primeiro, o alimento da palavra de Deus. Jesus que alimentando-se, e ele sendo a própria palavra, alimenta os seus discípulos. E começa a recobrar tudo aquilo que falou por meio dos profetas e de Moisés. Naquele instante o coração dos discípulos arde, porque Jesus está lembrando as Sagradas Escrituras, porque Ele mesmo é a própria palavra. E depois, no gesto simbólico, os discípulos de Jesus vão reconhecer a presença do ressuscitado ao partir o pão. Jesus, quando pega o pão, eleva a Deus a oração, abençoa e parte o pão para eles. Ali abre os olhos dos discípulos. Ali é um sinal visível da presença do ressuscitado. E estes o reconhecem. Eles atestam e dão testemunho, e por isso está escrito na palavra, da qual hoje nós rezamos e acreditamos. Jesus está vivo em nosso meio. Ele é a luz que ilumina as trevas. Por isso, irmãos e irmãs, não tenhamos medo. Jesus caminha conosco. Jesus está conosco. Tome consciência disso e comece a perceber também, no meio onde que você vive, a presença desse ressuscitado. E queremos rezar por todos os profissionais da saúde, que tem sido para nós, nesse tempo de pandemia, o sinal do Cristo ressuscitado. O Cristo que cuida, o Cristo que está atento e que doa a sua própria vida em favor dos que estão enfermos. Assim nós rezamos por todas as pessoas, a fim de que cada um perceba esta presença significativa do Cristo ressuscitado que caminha conosco e na nossa história. Amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Não se esqueça de deixar aí o seu comentário, de curtir a nossa página, o nosso canal. Deixe aí o seu like e também transmita essas homilias, essas reflexões para os seus amigos. Que Deus abençoe a todos, um bom domingo e uma boa semana.